Olá, meus amigos. Esse nosso canal, ele visa, se você olhar ali a descrição que eu faço dele, ele visa trabalhar pelo menos dois lados. O lado espiritual, e quando eu falo espiritual, eu falo tanto do ponto de vista religioso, teológico, quanto do lado espiritual, da inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela é a continuação da inteligência emocional. Então, nesse canal, eu me proponho e também convido alguns amigos, e agora vou buscar mais amigos para estar trabalhando aqui comigo e falando a respeito de temas como esses, para que você tenha aí na sua casa, ou de onde quer que você esteja vendo, uma maior compreensão desses temas. E assim possa crescer tanto emocionalmente quanto espiritualmente, seja do ponto de vista da inteligência espiritual, que é uma busca por conhecer-se melhor, por entender melhor o seu propósito de vida, entender o seu papel no mundo, na sociedade, na família e onde quer que você esteja inserido, bem como entender melhor a palavra de Deus. Agora de manhã eu estava estudando um pouquinho a Bíblia, eu gosto de estudá-la de manhã, e me deparei com um texto que eu confesso que eu já tinha lido, mas não tinha parado para refletir mais profundamente nele. Esse texto é a descrição de algo que as pessoas fazem muito comumente. Você alguma vez já se sentiu angustiado ou angustiada e então você parou diante de alguém, seja seu esposo, a sua esposa, um amigo, um colega de trabalho, e você disse assim: olha, deixa eu desabafar, porque isso vai me aliviar, isso vai me tranquilizar. E eu achei esse texto dentro da Bíblia. Confesso que eu já tinha lido, mas não tinha parado para refletir nele e nem olhar sobre esse prisma. Mas você deve conhecer, se você não conhece, a Bíblia tem um livro chamado Jó. Conta a história de um homem que perdeu tudo de uma hora para outra. Era rico, com uma boa família, de repente perdeu tudo. Os filhos morreram, seus bens foram todos também ou saqueados ou destruídos, e de uma hora para outra ele se vê de um ponto alto da sua vida para o fundo do poço. É bem verdade que Jó, mesmo diante disso, ele permaneceu com a sua fé inabalável, porque ele sabia em quem ele cria. Ele mesmo chega a dizer isso no seu livro. Mas há um momento, no final já do livro, indo para o final do livro, no capítulo 32, no verso 20, ele está tendo um diálogo ali com seus amigos, com três amigos, e um deles, chamado Eliú, justamente olha para Jó, e no capítulo 32, verso 20, ele fala assim: tenho que falar algo para você, isso me aliviará. Ou algumas traduções falam: isso vai me acalmar. Então Eliú desejava falar algo para Jó. Eliú tinha esse desejo de refletir sobre algo e contar isso para Jó. É interessante que o texto bíblico nos mostra que esse ato de abrir o coração, de falar, de declarar algo, ele tem um profundo, como é que eu vou dizer assim, uma grande importância do ponto de vista não só espiritual, como emocional, como psicológico. Porque quando nós estamos com a mente muito agitada, angustiados com alguma coisa, há uma espécie de qualidade redentora, uma qualidade redentora que é emitida ou que é sentida quando nós abrimos o nosso coração, quando nós falamos, verbalizamos alguma coisa para alguém. E o texto bíblico nos mostra que desde a antiguidade as pessoas já entendiam e sentiam esse alívio ao falar, ao confessar, ao abrir o coração. É bem verdade que isso foi melhor entendido depois que a psicologia veio ganhando força e ganhando mais entendimento a respeito do ser humano, ao ponto de, por exemplo, Freud, considerado aí o pai da psicanálise, ele ensinou, ele falou que hoje o ato de falar é uma ferramenta indispensável para que o indivíduo conheça a si mesmo. Freud dizia que o ato de falar traz alívio para a alma. Veja, essa é uma ferramenta importante.
É bem verdade que às vezes é meio difícil, né? Você chegar diante de alguém ou alguém chegar diante de você e falar assim, olha, eu tenho que te falar uma coisa, porque isso vai me aliviar o coração. Mas o problema é quando a pessoa quer falar alguma coisa que é algo que você está fazendo, que está trazendo dor para aquela pessoa. Esse é talvez o momento mais difícil. E é o momento que a gente tem que tentar aprender a parar e ouvir. Eu creio que é uma situação difícil. Para mim é difícil quando alguém chega para mim e diz assim, olha, eu tenho que te falar uma coisa para aliviar o meu coração. Mas hoje, estudando um pouquinho e percebendo o quão terapêutico é esse processo, não só de ouvir, mas também de falar, é que eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre isso. Quem sabe você precisa verbalizar alguma coisa com alguém. Você precisa sentir esse alívio que vai trazer, que vai receber o seu coração se você falar. E é interessante, quando nós olhamos a Bíblia, ela não tem apenas esse momento na história de Jó. Tem uma história muito conhecida no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a história de um pai com 2 filhos, até que um dia o filho mais novo resolve pedir os seus bens, a sua parte nos bens para o pai, e sair para uma terra distante. Ele queria curtir a vida, queria ser livre na ideia dele. Mas acontece que a Bíblia diz que ele foi para uma terra distante, gastou todo o seu dinheiro e de repente se viu na miséria, tendo que comer com os porcos. Até que então, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, verso 17, diz que aquele jovem, ao refletir sobre a sua condição e lembrar da condição passada que tinha na casa do pai, ele cai em si. Esse é o primeiro momento importante da nossa vida, cair em si. Entender a situação, o momento que vive, o momento que você, agora, como é que eu vou dizer, um momento que você perdeu as suas coisas, um momento que você deseja ser restaurado, entender. Só que esse ato de entender a si só acontece quando nós temos uma profunda reflexão sobre nós mesmos. Esse é um processo não só da inteligência emocional, mas da inteligência espiritual. Porque a inteligência espiritual vai buscar justamente esse momento na sua vida. Você entender quem você é, entender o momento que você está passando e o que você precisa fazer para mudar, se for o caso, de uma necessidade de mudança. E quando aquele jovem então decide retornar para a casa do seu pai, ele já vem ensaiando um texto que ele quer falar. E justamente quando ele encontra o pai, ele já, como primeira palavra, diz: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser considerado teu filho. Me trata como um dos teus empregados. Veja que aquele rapaz, ele confessa uma coisa que está incomodando o seu coração. O ato de verbalizar algo que ele sentia traz para ele um alívio imediato. E para o pai que o ouve, também traz um alívio, porque ele vê agora que o filho deseja mudar. Ele vê que o filho deseja ser restaurado. E é interessante que o texto parece dizer que o pai nem deixa o filho terminar de falar, já o abraça, chama os servos e manda que traga um anel, símbolo da família, manda que faça uma festa, que matem um bezerro, e assim todos se alegram. Esse é um momento importante na vida. O ato de verbalizar vai trazer alívio ao coração. Então, se você precisa dessa cura, se você precisa deste momento de restauração, se você tem algo no seu coração que está te incomodando, verbalize. Seja para a pessoa que você deseja falar, com muito tato, com muita calma, para que isso não se torne um momento de briga. Ou, se você tem uma angústia, não contra alguém, quem sabe você seja o momento de parar diante do espelho e falar para si mesmo alguma coisa que está te incomodando. Quem sabe você deseja conquistar algo, mas fica procrastinando, fica deixando para depois, né? Então, quem sabe vá diante do espelho, reflita sobre você mesmo, sobre sua vida, sobre sua condição. Ou quem sabe você precisa verbalizar algo para Deus. Eu creio que a inteligência espiritual, embora ela trabalhe o propósito de vida, mas ela também pode trabalhar Deus na vida das pessoas. A espiritualidade num âmbito mais amplo. E eu espero que você hoje reflita sobre isso. Que você pare um momento, primeiro para se entender, para você perceber em que momento você está na sua vida. E depois você verbalize.
seja para alguém, seja para si mesmo, seja para Deus. E que você assim encontre alívio para a sua vida, você cresça e você assim seja feliz. Um forte abraço e até a próxima.